Então agora nós chegamos no livro de Provérbios. Eu sou um cara muito prático, eu gosto das coisas que são aplicáveis. Não gosto de filosofia, que você fala e não aplica na vida prática. Então eu gosto muito do livro de Provérbios e eu acho que você também vai gostar. Provérbios é um livro que fala sobre a vida, que traz sabedoria aplicável para o dia a dia. Há várias maneiras de você ler Provérbios, inclusive uma delas que eu quero sugerir para você, que muita gente já faz. Como Provérbios tem 31 capítulos, então todo mês que tiver 31 dias, você pode ler um capítulo por dia, além da sua leitura normal da Bíblia. Isso é uma maneira interessante de você se familiarizar com o livro de Provérbios, vai ter muita coisa interessante aqui. Provérbios trata de assuntos do dia a dia. Eu acho isso fantástico. Eu acho muito errado quando alguém diz que a Bíblia não foi escrita para nos ensinar sobre a vida, sobre filhos, sobre família, sobre sexualidade, sobre carreira, sobre liderança. Eu ouço pessoas dizendo, não, a Bíblia foi escrita para nos levar para o céu. Mas espera, entre agora e o céu, nós temos uma vida para viver. E essa vida precisa ser vivida integralmente debaixo do plano de Deus. A espiritualidade verdadeira, a espiritualidade cristã, ela não se descola de nenhuma parte da vida, e é por isso que nós temos um livro como Provérbios. Você fará muito, muito bem de descobrir as coisas que Deus fala sobre vários aspectos da sua vida prática nesse livro. Agora, Provérbios é um livro diferente dos outros, num sentido. Você não tem como estudar o contexto de Provérbios, a não ser nos primeiros 9 capítulos que você tem alguns discursos de Salomão. Porque eles são ajuntamentos, eles são a consolidação de provérbios diversos que ele falou num livro. Então, você vai ter um jeito específico de estudar provérbios, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, mas primeiro vamos dar uma olhadinha no plano geral, no mapa de voo, como é que nós podemos dividir esse livro tão interessante de provérbios. Vamos lá. Então nós vamos chamar provérbios de sabedoria para viver. É justamente disso que se trata. É sabedoria para a vida prática, para o dia a dia. Não é só para o domingo à noite lá no culto, é para segunda-feira no trabalho, é para segunda-feira levando os filhos na escola. Então vamos lá, falando em filho. A primeira divisão que nós vamos fazer aqui é dos capítulos 1 a 9. Nesse período do livro, nesse pedaço do livro, até você tem uma série de discursos que você pode estudar dentro do seu contexto. Cada discurso tem um tema. Todos eles são orientações de um pai para o seu filho. Você vai escutar essa expressão várias vezes. Filho meu, filho meu, filho meu. É o pai falando para o filho, é o pai dando conselhos para o filho. Então, capítulos 1 a 9, essa primeira divisão aí. Depois, dos capítulos 10 até o 29, você tem máximas de Salomão. O que são máximas? São aqueles provérbios, aqueles ditados, aqueles axiomas, verdades óbvias, mas que são colocadas de uma forma muito clara, que não contém toda a verdade sobre aquele assunto, mas que jogam luz em algum aspecto deles. Então você tem aí esses provérbios, esses ditados, ou esses ditos, não são populares nesse caso, são ditos de Salomão, que vão ser agrupados aí nesses capítulos. Depois, no capítulo 30, você tem outros provérbios que são de um tal Agur. Algumas pessoas acham que é apenas um pseudônimo para o próprio Salomão, mas como ele é identificado assim, de forma distinta de Salomão no próprio texto, então a gente está separando aí. E no capítulo 31 você tem as máximas da mãe de Lemuel, ou talvez do próprio Lemuel, naquele trecho da mulher virtuosa. Então, possivelmente, capítulos 30 e 31 tenham sido agregados por quem compilou esses provérbios de Salomão e foram colocados juntos aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre como é que você estuda o livro de provérbios. Como eu já disse, há uma coligação, há uma consolidação de vários assuntos tratados por Salomão. Então você precisa entender o seguinte, você precisa agrupar os provérbios de Salomão por assuntos, e aí você vai poder ter uma ideia melhor do que ele está falando a respeito de tudo isso. Ele vai falar sobre assuntos mais variados. Eu vou mostrar um exemplo aqui do que você deve fazer. Não são todos os assuntos que são tratados e nem todos os versículos, são apenas alguns exemplos aqui que eu vou te dar de como é que isso funciona para você, quando for estudar, poder ter o melhor proveito. Então, eu separei aqui 7 assuntos de que Salomão trata nos seus provérbios. Lascívia, pais e filhos, ou criação de filhos, trabalho ou carreira, dinheiro, relacionamentos, fineza, etiqueta e o uso da língua. Aqui tem alguns versículos, alguns provérbios que tratam disso. Não são todos,
E não são só esses assuntos. Mas veja como é que você faz. Eu quero estudar sobre dinheiro. Então eu posso ir, por exemplo, no 11:28, capítulo 15:27, no 20:17, no 21:6, no 3:9 a 10. E cada um desses versículos vai dar uma ideia, vai mostrar um aspecto do assunto de dinheiro ou riqueza. Seria mais ou menos o seguinte: suponha que você está fazendo um catálogo para apresentar um carro para o mercado. Seja um catálogo físico, impresso ou online. Você não tem como, numa foto só, mostrar o carro inteiro. Então você vai ter que tirar fotos de vários ângulos, mostrando a parte interna, a parte externa, o motor, as rodas, o design, aquilo que você quer destacar. E você vai apresentar todas essas fotos, todos esses ângulos diferentes, para que a pessoa forme uma ideia melhor do que você está apresentando. Mais ou menos é isso que está acontecendo. Então, quando você pega o assunto de dinheiro, não quer dizer que esses versículos que nós temos aqui vão apresentar tudo o que Deus tem para nos dizer sobre dinheiro. Você vai ter que usar outros textos, e esse especificamente tem uma enxurrada de outros textos bíblicos que falam a respeito dele. Mas você pegando estes de Provérbios e colocando juntos, você vai ter uma ideia muito interessante, muito prática, muito sábia, muito aplicável sobre aquele tema que você está estudando em particular. Isso funciona tão bem assim que um dos anos que eu estava lendo a Bíblia inteira, quando eu comecei o livro de Provérbios e fui lendo esses textos, chamou a atenção quantas coisas sobre trabalho e carreira esse livro trazia. Eu selecionei tudo isso. Depois, em Eclesiastes, também fala muito sobre sentidos, também fala muito sobre trabalho, sobre o esforço que o ser humano faz de produzir coisas e tal. E juntei 100 desses textos, 50 em Provérbios, 50 em Eclesiastes, e lancei esse livro aqui, sobre vida, carreira e sucesso. O que Salomão tem a dizer para profissionais do século XXI. São leituras bastante simples, são devocionais praticamente, são crônicas baseadas em Provérbios e Eclesiastes. Se você quiser conhecer e adquirir, você pode usar o link na descrição desse vídeo e ter o seu, se ainda não estiver esgotado quando você estiver assistindo esse vídeo. Isso aqui é um exemplo de como é que você pode fazer com outros assuntos em Provérbios. Então eu espero que você leia esse livro com bastante proveito e que você volte a ele, porque esse é um verdadeiro manual prático para a sua vida. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o outro livro de Salomão, Eclesiastes.